funcionamento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 13 de abril de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo aqui pela Folha, ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, pela Twitch TV. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais reprise também na Plena TV, agora no aplicativo BV Play. Muito bacana, aí você pode assistir no Brasil inteiro. Sejam todos bem-vindos, são 7h06. Começamos o Folha no Ar de hoje com a previsão do tempo e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo em Campos hoje fica bom, ensolarado, céu claro, poucas nuvens e a máxima é de 32, a mínima de 21. Agora tem sol na cidade com 22 graus. No programa de hoje, com Rodrigo Gonçalves na bancada, vamos conversar, já estamos recebendo, a Cristiane Caetano. Ela é gerente do Sesc Gruçaí e a gente vai fazer aí o tradicional já balanço dos 100 dias, né? Não é um balanço, mas nem prestação de contas, mas é uma conversa sobre justamente esses 100 dias e os 100 primeiros dias aí dessa nova fase do Sesc Gruçaí. Vamos falar sobre a reabertura da unidade que aqueceu a economia no município, movimentou a economia e está movimentando a economia no município de São João da Barra, da programação cultural e também de serviços sociais a idosos. Você pode acompanhar tudo isso daqui a pouco no Folha no Ar, com oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, agora com o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar, que você baixa aí na sua lojinha de aplicativos. Você pode acessar resultados de exames históricos, marcar atendimento domiciliar, saber o horário de atendimento e muito mais. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar. Manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Menores são apreendidos com arma falsa em escola de Campos. Guarda Municipal realizou a apreensão dos menores na Escola Municipal Amaro Prata Tavares, na tarde desta quarta-feira, dia 12. Polícia Civil investiga o caso. Saúde marca consulta de idoso que precisa de cirurgia de catarata. O drama de Carlos Luiz Gomes foi contado pelo jornal Folha da Manhã. Ontem foi destaque de capa. Havia 4 meses que ele tentava aí uma cirurgia de catarata e não conseguia. Ontem mesmo já foi marcada. Pesquisas: 100 dias de Lula e Campos entre direita e esquerda. Jovem de 22 anos é assassinado com 3 tiros no Parque Cidade Luz. Indústria:
com 1.000 empregos diretos. Se aproxima de Campos. Assunto está sendo tratado entre o prefeito e o secretário de Desenvolvimento Econômico Estadual. Possibilidade de instalação de presídio em Macaé ou Itaperuna gera polêmica. Mulher é presa por agredir o companheiro em São João da Barra. Ele estava num bar quando a mulher chegou e deu um tapa no rosto do homem. A mulher foi presa. Sessão na Câmara dividida entre aprovações unânimes e polêmica. É a paz sustentada por um fio de cabelo. Daqui a pouco o Rodrigo comenta os bastidores aí da sessão de ontem. Parece que o pessoal fica torcendo para ter aquele alvoroço, né? Mas daqui a pouco, aliás, sinceramente, não precisamos. O que precisa é do bom debate. MP marca audiência sobre despejo de esgoto em galerias pluviais de Campos. Corpo de homem encontrado com marcas de tiros em São Francisco. Rede atacadista chega a Campos com 200 vagas de emprego, hein? Nesta quinta-feira, será feita uma seleção prévia dos candidatos da pecuária. Exatamente assim. O objetivo, primeiro, é gerar a oportunidade para os desempregados da localidade, próximo aonde vai funcionar essa rede, essa unidade da rede, na pecuária, onde foi a Telerge, né? Então, o pessoal deve, principalmente quem mora na pecuária. Marcelo Falcão fará show na Expo Campos em 4 de agosto. Banda Cântaros abre turnê, Cântaros, perdão. Obrigado, Rodrigo. Nesta sexta, no Teatro Firjan SESI Campos, show inclui novas músicas e sucessos. Escola de Práticas Artísticas prepara espetáculos e, por fim, Detran do Rio realiza mutirão para emissão de carteira de identidade em 64 postos. Confere aí na página da Folha da Manhã, que é o portal folha1.com.br. Essas e outras informações. O programa de hoje são 7h12 em Campos. Temos o prazer de receber a Cristiane Caetano, gerente do SESC de Gruçaí, que vem para falar desses emblemáticos 100 dias aí, que pelo menos, né, já são mais de 100 agora, né, mas cada dia é um dia. E como o SESC é gigante, imagino que os problemas também, mas por outro lado a satisfação e a realização daquilo que se pretende também deve ter a mesma dimensão do SESC. Cristiane, bom dia, seja bem-vinda. Sempre bom poder conversar com você, ainda mais nesse período aí de crise econômica que a gente atravessa, que não está fácil para ninguém, né? E o SESC vem para dar uma reanimada, reaquecida nessa economia de São João da Barra diretamente, consequentemente de Campos também. Obrigado pela presença. Bom dia. Muito bom estar aqui. Seja bem-vinda. Vamos fazer um balanço aí desses 100 dias e depois também das atrações aí que vem pela frente, essa coisa toda. Meu caro Rodrigo Gonçalves, muito bom dia, seja bem-vindo. Tem aí essa situação, eu só gostaria de que você fizesse, pelo menos encurtadamente, alguns comentários sobre esses menores apreendidos. Teve um menor no sul também, litoral norte do sul do país, que foi apreendido e os pais foram presos ontem, menor de 14 anos. Dentre os objetos apreendidos pela Polícia Civil e Militar, tinha uma foto do ditador Hitler, do Mussolini, e tinha uma bandeira também com apologia ao nazismo. Bandeira essa que o pai deu de presente para o filho. Olha que situação. Um dia que a gente vai parar com uma situação dessa? Não é num lugar muito bacana, seguramente a gente pode afirmar. E também sobre a Câmara Municipal, como é que foi a sessão ontem. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo, sempre bom ter a sua presença aqui nessa bancada.
Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto da Técnica. Bom dia especial a Cristiane que está aqui com a gente. Também a você que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, você de São João da Barra, né, onde está lá o nosso SESC. Tenho certeza que tem muita gente nesse momento acompanhando o nosso programa. Também o pessoal de São Francisco de Itabapuana, São Fidélis, Cardoso, toda a região aqui que está sempre acompanhando o nosso programa pelas ondas do rádio. E você também que acompanha a gente sempre também pelas redes sociais. É sempre um prazer ter você e eu convido, inclusive, para que você possa dar sua contribuição no nosso programa, enviando sua pergunta, o seu comentário, falando sobre esse retorno do SESC e também sobre outros assuntos que a gente pode estar abordando aqui no nosso programa. Como você falou, essa situação aqui em Campos vinha causando já chegou até a comentar a respeito disso no programa, né, por conta das mensagens que estão sendo infelizmente divulgadas, e a gente pede que as pessoas tenham muita responsabilidade quando receber esse tipo de mensagem e passar à frente, né? Porque muitas são fake news, é o alerta, vale o alerta sempre. Algumas escolas mudaram de fato aí o comportamento, até evitando a entrada de pessoas em horário administrativo dentro das unidades, reforçando a segurança, né? E não foi diferente também nas unidades municipais e estaduais. A Guarda Municipal, a Prefeitura criou aí uma espécie de cinturão para fazer esse tipo de levantamento nas unidades. E ontem, infelizmente, né, foi constatado, então, que foi encontrada essa réplica de arma, né, lá com alguns menores. 6 menores foram aí apreendidos e encaminhados para explicação lá na 134DP. Mas é aquilo que a gente falou, pedir os pais, mais uma vez, para sempre ficarem atentos ao comportamento dos seus filhos. Nem sempre a escola tem a autonomia de estar abrindo a mochila do aluno para poder estar identificando o que tem, o que não tem. Algumas pessoas encaram isso até como invasão. Então, é muito importante que os pais tenham esse compromisso de acompanhar a rotina dos seus filhos, principalmente aqueles que possam estar demonstrando algum tipo de comportamento inadequado nesse momento. Às vezes uma criança que está um pouco mais introspectiva, que fica muito tempo sem ter contato visual, sem ter contato físico com a família. Isso é muito, principalmente o diálogo, é muito complicado quando são dados esses sinais e a família às vezes não acompanha. Então é importante ficar atento, principalmente ao conteúdo que o seu filho está consumindo na internet. É espionar mesmo, gente. Não tem outra forma de dizer amenizar, não. Tem que ficar de olho mesmo, vigiar. A gente vai colocar algum aplicativo espião. A gente sabe que nessa fase da adolescência, né, muito se fala, eu preciso ter a minha privacidade. Mas tem um negócio estranho de privacidade. É complicado essa fase. Eu passei por isso também com meus filhos. Preciso ter a privacidade, mas infelizmente a gente hoje, na situação que a gente está... Quer saber qual foi a resposta que eu dei? Paga suas contas. Na hora que você estiver morando na sua casinha, pagando suas contas... então... Você vai ter privacidade pra caramba. Isso é uma metodologia que se aplica em alguns casos. Em outros casos, isso pode inflamar, né, inclusive. Sim. Alguns comportamentos que... Não estou ensinando ninguém. Sim, eu sei. Eu estou falando e funcionou com você, que bom, né? Mas é um momento que as pessoas precisam sim estar bastante atentas a esse tipo de comportamento. E torcer para que esses jovens tenham lá o acompanhamento correto também, né? A gente também teve um caso em Casimiro de Abril. Um estudante entrou na manhã de quarta-feira numa escola com um facão na mochila, isso em Casimiro de Abril, bem perto da gente aqui. Então, assim, são casos que vêm acontecendo e que precisam de atenção. Ninguém quer causar pânico, esse pavor descontrolado, mas é importante que as pessoas tenham esse compromisso de ficar vigilante, sim, ao comportamento dos seus filhos, né? E muitas vezes isso reflete até a infelicidade que a gente tem de ver que muitas vezes os pais também não têm a participação devida na vida dos seus filhos e querem jogar isso, a responsabilidade para as escolas, né? Acho que transfere uma responsabilidade que é da família para a escola. Então isso precisa ter bastante atenção. Falando sobre a Câmara ontem, eu posso dizer para você que mais uma vez foi daqueles episódios de se lamentar. O que se viu ontem na Câmara foi mais uma vez aquela situação que a gente fala, meu Deus, trata-se de um legislativo realmente? Trata-se realmente do que se propõe uma casa de leis? A discussão política tem que ter, a gente sabe, é uma casa de política, né? Não tem, por mais que a gente fale, é uma casa de leis, mas é uma casa política também, né? E o que se vê, porque são discussões às vezes tão bobas, que parece realmente comportamento de gente mimada.
E aí não se restringe só a quem é da base, também é o comportamento de quem é da oposição, porque às vezes são discussões que poderiam ser resolvidas tão facilmente e vira sabe, aí voltam, aí puxa a eleição da Câmara que não sei o que não sei quem orou, e que depois não orou, e que prometeu orando, e aí outro falou que o que se rezou lá não podia pedir a Deus, e aí fica uma coisa, sabe, que não acrescenta em nada a população. Então, assim, eu às vezes prefiro foi o que eu fiz, inclusive, nessa reportagem da Câmara de ontem. Eu quis só me ater ao que foi votado e o que não foi votado, porque essas discussões, infelizmente, não têm acrescentado em nada a população, e eu acho que a gente, enquanto imprensa, também, se a gente ficar o tempo todo aquecendo, colocando, sabe, mais lenha na fogueira, isso não vai ter fim. Então, assim, é esperar 2024, que não está longe, e a população analisar quem de fato tem contribuído, porque a gente teve uma Câmara muito pouco produtiva nos últimos 2 anos no que diz respeito a projetos importantes para a cidade, né, e avaliar de fato quem merece voltar e quem não merece voltar, porque a situação realmente beira uma infantilidade muito grande, porque é realmente picuinha, não tem outra explicação. O que foi o negócio do contra-cheque tudo começou, na verdade, já começou porque foi, para você entender, foi colocado, a primeira coisa, foi colocado lá um projeto que veio do gabinete do prefeito, sugerido através de uma indicação do Leão Gomes, que não está mais lá na Câmara, está na Fundação Municipal, a Fundação da Infância e Juventude, sugerindo a doação de uma área, cessão de uma área para a PAI, que eu acho que é em Farol de São Tomé. A PAI já tem sua área aqui, mas em Farol de São Tomé eles não têm uma sede. E aí foi feito um contrato de cessão de 20 anos, prorrogar por mais 20 anos, que é o que a prefeitura faz de praxe, foi o que fez inclusive com a PAP recentemente, cedendo aquela área ali do lado do Trianon. Só que aí o vereador Igor queria que fosse de 30 anos. E aí a liderança do governo explicou que, de fato, é uma regra que o município segue de 20 anos. E aí colocou ainda que não acredita que nenhum prefeito vai deixar de renovar por mais 20 anos e depois não vai se renovar de novo quando se trata da PAI. Só se fosse muito... E que não ia acontecer. E isso virou uma discussão que todo projeto que vem da oposição, agora que a Câmara tem maioria de novo, reprova porque é de Igor, porque é de Maicon, porque é de Anderson de Matos. E aí virou uma coisa assim que, ao meu ver, não tinha necessidade. Começou aí já o clima esquentar e relembrar situações que não tinham nada a ver. E aí disse que por conta disso a pacificação está por um nylon, por causa de situações. E aí, depois disso, veio o Maicon sugerindo um projeto para que o Fundeb, que é um fundo, né, de desenvolvimento da educação básica, que são recursos federais, que isso vem especificado no contra-cheque quanto que o município usa do Fundeb para pagar. Isso já é velha, essa discussão. É, uma discussão velha, para a folha de pagamento. E que aí, seria importante para a gente saber, até para... Com certeza, para um acompanhamento. Só que aí o líder do governo alegou que hoje isso precisaria de um sistema unificado entre Secretaria de Educação, Procuradoria, Fazenda e Finanças. E que esse sistema hoje não existe, mas está sendo adquirido. Tá. E que por conta disso sugeriu ao Maicon que retirasse o projeto e fizesse o projeto foi reprovado, mas que fizesse uma indicação legislativa. E aí só que isso vira uma polêmica, porque a gente sabe das constantes investidas do Maicon em relação à educação. Críticas que são feitas, mas que também são questionadas por outras pessoas em relação a alguns posicionamentos dele, que são vistos de uma forma... Ele chegou a citar ontem, por exemplo, na tribuna, possíveis desvios feitos pelo secretário. Então isso aqueceu demais uma discussão que poderia... E aí você sabe que, como eles mesmos disseram, é um fio de nalho. Quando você estica, o que acontece? Tensiona. Então, foi isso que aconteceu ontem. E aí era uma discussão sobre o Fundeb, sobre a importância do contra-cheque, sim, mas aí quando você leva para citar na tribuna desvio, sem mostrar provas ou qualquer outra situação, isso ganha outros rumos. Aí se relembrou de tanta coisa que eu prefiro não colocar aqui para o nosso ouvinte, porque nem a Cristiane precisa ouvir isso, porque, sinceramente... política sem debate não existe. Mas aí não é política, aí é um lado. O nível não está legal. Não está legal, e aí a gente tem que... Você vê que a coisa não está... A paz está formalizada lá por cima,
Mas cá por baixo, onde tem que respeitar lá por cima entenda-se governador, presidente da LERJ, prefeito, né? Lá por cima está consolidada, mas na prática aqui por baixo... mas é assim, acho que fio de nylon caprichado, porque se você for colocar mesmo um fio de nylon aí numa situação dessa, fio de nylon pega até tubarão, depende da grossura, da espessura dele, né? Eu acho que está mais para fio de cabelo. Pois é um momento que... Mas vamos torcer para ficar na paz. É uma maturidade, eu não vou estar aqui dizendo quem está certo, quem está errado, mas eu acho que no conjunto, no conjunto todo, está todo mundo errado. Eu acho que precisa realmente ter um pouco mais de visão em relação ao que interessa a população. Foram votados alguns projetos importantes, sim, ontem, né? Esse da PAI, por exemplo, de extrema importância, né? Outros também passaram por lá e tiveram sua importância, mas o comportamento que não está legal. Muito bem, Rodrigo. A nossa convidada hoje é a gerentona lá do SESC, manda muito, e eu quero saber, Cristiane Caetano, logo para a gente começar, a pergunta já está formalizada aqui na pauta do programa, divulgada ontem pelo Rodrigo. Após 100 dias, como está o SESC hoje? Como é que você faz o balanço desde aquele primeiro momento que você chegou, esteve aqui conosco também? Cristina, teve com a gente no dia 23 de dezembro, faz tempo, né? É porque o tempo voa, já são quase 4 meses que ela esteve aqui. E aí, você pode fazer um balanço desses 100 e tantos dias aí, mas nesses 100 dias, como que você avalia essa retomada? Porque o SESC, ele já existia, beleza, já tinha uma tradição, ótimo, isso tudo ajuda. Mas por um lado também, para você implementar o seu ritmo, isso acaba atrapalhando. Como é que está aí esse balanço que você faz? Bem, a gente avalia muito positivamente, né, essa retomada do SESC, a reabertura do SESC. Como você falou, o SESC Gruçaí, ele existe desde 79, né? Então, tem uma tradição muito grande na região e no país. O SESC Gruçaí é muito conhecido por quem frequenta os hotéis do SESC. Então, essa retomada está sendo a gente entende, de sucesso, né? Porque a gente retomou um público que já era frequentador, né? Não só um público da região, não só um público de Campos, mas a gente tem recebido turistas de várias partes do Brasil, de São Paulo, Minas, né, que é bastante tradição, do Espírito Santo e de alguns outros estados, e atraindo também um público novo, que isso é bem interessante, né? Pensando aí que a gente está em 100 dias, né, de retomada, de reinauguração, a gente atraiu um público novo que ainda não conhecia o SESC Gruçaí e que está vindo porque está ouvindo falar, porque está vendo na mídia, né? E tem a curiosidade de conhecer. Isso é muito bom, isso é positivo, né? Isso significa que a gente está tendo uma boa visibilidade, está sendo muito bem avaliado por quem tem nos visitado. Pode especificar esse público, identificar esse público? De onde ele vem? Então, isso que eu te falei, assim, a gente tem recebido muita gente de São Paulo, que é um pouco assim surpreendente no sentido que é distante, né? Sim. Não é? E muita gente do Espírito Santo, de Minas, Rio Grande do Sul. Então, a gente tem recebido pessoas de outros lugares, né, do Rio, né, muita gente do Rio, da capital, do entorno, região dos lagos, né? Mas o interessante é que são pessoas novas, né, que nunca haviam frequentado o SESC de Gruçaí. Muitas já haviam ouvido falar e agora, com essa retomada, com o que eles têm visto e o que eles têm ouvido, levantou a curiosidade de estarem aqui conosco. Então, isso é importante, né? Porque a gente sabe que a gente está num lugar um pouco mais distante de uma capital, né? A gente está a 5 horas, né? Entre ali 4 e 5 horas do Rio e de Vitória, né? Então, não é tão próximo e a gente está atraindo esse público e demonstra, né, o potencial turístico que a gente tem ali na região e também o potencial que o SESC Gruçaí tem de atrair pessoas para esse entorno e o trabalho que a gente vem fazendo, que não é somente trazer esse turista para dentro do SESC, né? A gente tem feito um esforço muito grande
para que ele conheça esse entorno, conheça São João da Barra, ali Gruçaí, que entenda onde a gente está. A gente tem feito vários passeios externos, né? A gente tem uma programação bastante variada e intensa durante todo o dia e faz parte dessa programação as saídas, né? Os passeios no nosso entorno. Já vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre esses passeios, de falar que pontos estão sendo visitados. Mas vamos falar primeiro sobre isso. Nesse primeiro momento houve a abertura de 145 unidades, né? Eu já vi que já foi anunciado aí mais 38 agora para as férias de junho. Mas me fala sobre essas... vamos falar por etapa. A primeira etapa foi a reabertura da parte de hotelaria. O SESC Gruçaí, né, é bem grande, né? São 1.800.000 metros quadrados, né? Atualmente ele tinha, né, 604 unidades habitacionais, apartamentos, né, a grande maioria deles chalés. O SESC optou, e o SESC Rio, né, optou em abrir ele em fases, né, porque é uma área muito grande que até demanda muita reforma, né? E aí a gente não conseguiria abrir ele em tão pouco tempo como que foi feito, né? A gente 3 meses para fazer muitas obras, aquisição trocar de todo o material, né? Equipamento, contratação das equipes, né? Então a gente optou em fazer faseado. Então a primeira fase a gente abriu 145 apartamentos, que é o que a gente tem hoje operando, e mais a parte central, né? O restaurante, piscina, lanchonete, uma loja de conveniência que a gente chama de Armazém Gruçaí, mas é uma loja de conveniência, a parte esportiva, né, quadras, e agora a gente entrou numa segunda fase, né, que é a reforma de mais 38 apartamentos e o parque esportivo, que é onde a gente tem os campos de futebol, quadras de vôlei de areia, a gente está construindo quadras de beach tênis, quadra de tênis, cancha de bocha e uma área de churrasqueiras. Então, essa área agora é a área que a gente está passando por obras, né, por reformas. Bacana. Então, já para férias de julho... Para férias de julho, isso já vai estar pronto. Cristiane, quando fala em ocupação nesse primeiro trimestre, né, teve momentos de lotação total? Como é que... Ou seja, realmente vocês identificaram que se tiver mais quarto, vai conseguir alugar mais quarto? Sim. A gente está com uma média de ocupação de 74%, né? Média, que aí é uma média de semana e final de semana. Feriados, carnaval... É uma média boa? É uma média boa, é uma média muito boa. Feriados, carnaval, a gente chega a quase 100% de ocupação, né? E isso é muito, muito positivo, considerando que são 145 apartamentos que podem receber aí de 4 a 6 pessoas. Então, a gente está falando numa média de 400, 450 pessoas que a gente pode receber por dia, né? Então, é um número bastante expressivo. E aí, quando a gente fala dessa questão dos apartamentos, é bom a gente ressaltar que não foi só uma reforma na parte de construção, vocês tiveram mudanças de equipamentos, instalação de novas TVs, que foi uma coisa também que é uma coisa que demanda também, né, um certo investimento. Sim, a gente trocou todo o material, tudo é novo, né? Todos os equipamentos, o enxoval, tudo a gente adquiriu para essa reabertura, isso requer um investimento grande, né? Hoje, o complexo todo, né, do hotel, ele tem uma rede Wi-Fi, todo apartamento tem um Wi-Fi interno, né, no apartamento, as TVs são novas e toda a parte do enxoval, secador de cabelo, cofre, né, tudo que é necessário para que haja um conforto, né, para que a pessoa esteja confortável quando ela estiver dentro da unidade habitacional. Quando a gente fala na questão de ter aquecido a economia, e a gente vai falar daqui a pouquinho mais detalhadamente sobre isso, né, a gente não pode deixar de falar da contratação de mão de obra, que foi uma outra coisa que chamou muita atenção, até, né, foram pela geração de postos de trabalho, mas ainda falando sobre esses serviços que hoje o SESC conseguiu implementar nesse primeiro momento. Foi aberta a questão da rede de hotelaria, mas vocês já vinham fazendo uma programação antes da reabertura, até como uma forma de
de experimento, né, para ver que evento cultural poderia ser aplicado, mas na verdade o que acaba sendo seguido é um padrão que acontece em todas as unidades, né? Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa alta temporada agora que passou, como é que foi, o que vocês conseguiram colocar, o que vocês viram que dá certo, o que pode ser ampliado? Bom, a gente iniciou com o Festival de Inverno ano passado, né, que foi o que abriu, né, sim, o SESC, trouxe toda essa esperança de volta, né? Rio, exatamente. E aí a gente tem feito outros grandes eventos como esse. A gente teve agora em janeiro, que a gente chama de Festival de Verão, né, que a gente trouxe o show do Frejá e diversas outras atividades. E a gente vem realizando atividades dentro da área do SESC abertas ao público. Então, todo sábado, a gente tem um teatro infantil às 17 horas. Isso é aberto ao público externo, né? A gente tem desenvolvido diversas atividades esportivas, alguns shows, e isso sempre aberto para a comunidade. A gente daqui a pouco tem aí novamente o Festival de Inverno, tem festa junina, né? Uma série de atividades, sempre buscando ter essa mescla, né, da hotelaria e atividades que a gente possa atender tanto a população ali do nosso entorno, como, né, mais ampliada em São João da Barra como um todo, e Campos também, né? A gente acaba levando bastante gente de Campos para participar dessas atividades. Cristiane, quando a gente fala na questão do SESC, né, como é que funciona o acesso à unidade? A gente às vezes ouviu algumas pessoas falando a respeito de preço, que o preço estava um pouco salgado e que não condizia muitas vezes com a realidade ali, até para que as pessoas dali também possam utilizar. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque como é que as pessoas podem acessar e essa questão de preço? É um preço que é tabelado? Como é que funciona? Bem, logo que a gente reabriu, algumas pessoas falaram bastante dessa questão. Tá caro, né? Mas, às vezes, de uma forma superficial, só entender o que está incluído nesse caro, né? A gente está falando de uma estadia que tem café da manhã, que tem almoço, que tem uma programação intensa. Então, não é um preço caro, né? Eu acho até que isso, ao longo desses 3 meses, aí as pessoas foram vendo que, na verdade, é um preço justo, né? Para a população, às vezes, do entorno mesmo, ali a gente agora iniciou o Day Use, né? Sim. Tem aí quase um mês que a gente iniciou com o Day Use, com valores muitíssimo atrativos, assim, né? Algumas pessoas acham até que, nossa, o valor está bastante, né? Bom. O Day Use, você pode ter ele com almoço ou sem almoço. Isso também é uma facilidade, né? Porque você tem condições de passar lá o dia inteiro. Ele funciona de 9 às 17 horas e fazer a refeição, né, o almoço no próprio SESC, e com acesso a toda a área do hotel, né? Ao parque aquático, ao parque esportivo, a toda a programação é aberta para o Day Use. Então, hoje a gente tem essa facilidade, né? A programação que você fala são oficinas, atividades esportivas, apresentações, tudo que está sendo oferecido ao hóspede. Se você está lá para o Day Use, você pode usufruir da mesma forma. E quanto é que está esse Day Use, só para a gente ter uma média? Olha, o Day Use a gente tem para o comerciário, né, quem tem a credencial SESC, durante a semana ele é R$40 com o almoço, e no final de semana ele é R$50 com o almoço, sendo que crianças até 6 anos não pagam, né? E quem tem até 12 anos paga 50% desse valor. E esse almoço é self-service? O almoço é self-service, é um buffet livre, não é aquilo. Né? Então, a gente tem um buffet livre. Então tá bem em conta. E está incluída a sobremesa e está incluído. Né, Cláudia? Almoçar por R$50, né? Hoje, assim, não é. Não é só assim, o almoço, né? Sim, isso que eu falando. Não é usufruir de toda essa estrutura e, além disso. Sim, isso que eu tô falando. Hoje, se você for num restaurante para almoçar, você já paga isso no fim de semana, né? Ou mais. O Day Use, então, é o tradicional dia no SESC. É o tradicional. Para quem vai passar um dia no SESC, tranquilo, relaxa com essas atrações todas. Esse Day Use é sempre que dia da semana? Todos os dias todos da os semana. dias. Todos os dias da semana. E tem essa programação toda? Tem a programação. Todos os dias a gente hein? tem uma programação bastante variada. O que a gente
Segunda-feira. Segunda-feira, se Você você tá quiser, lá com aquela- pode ir lá, passar o dia no Ó, que Sesc beleza. e aí vai Eu queria ter toda uma segunda. programação. É, Quer não? mas se você for toda segunda, eu acabar. Só se você for depois do programa, né? Senão eu perco minha folga. Não, começa que horas o acesso? Às 9 horas. Ah, então dá tempo. Dá a partir tempo, das então. 9. O que a gente orienta que as pessoas... Feriado tem? Desculpa. Tem, feriado tem. Aí o preço é um pouquinho Feriado diferente. tem. O que a gente O orienta preço do feriado já é 50. é 50, exatamente. Durante a semana 40, né? E nos finais de semana 50. O que a gente orienta é que as pessoas entrem em contato antes para fazer uma reserva, porque isso também ele é de acordo com a nossa lotação, então não é assim, livre no sentido de que não tem Sim. um Vamos teto, juntar aqui, né? vamos família toda pegar uma van e vamos, não é assim? E pode chegar lá e a gente já está com a ocupação total, porque a gente também está muito preocupado para que as pessoas tenham uma boa experiência lá, né? Sim. Então a gente não quer ter uma superlotação e as pessoas não poderem aproveitar adequadamente. A piscina está muito cheia, o restaurante você não conseguir. Sim. Então a gente tem, todos os dias, a gente tem um teto que é variável, de acordo com o número de hóspedes que a gente tem e o quanto a gente pode naquele dia receber de pessoas para que todo mundo tenha um dia bastante confortável, né, prazeroso, possa usufruir de todas as atividades. Foi um dos questionamentos aqui que eu fiz ontem ao Arthur Sá, presidente da CDL Jovem, sobre o festival de petiscos, que vai ter, agora começa hoje, em Campos, né? Começa hoje, né? Então, uma das coisas, porque o preço é sempre um atrativo, ainda mais nessa crise, beleza. Mas o preço, ele nunca, em todas as pesquisas com o consumidor brasileiro, o preço ele nunca é o principal atrativo. A acessibilidade, o melhor atendimento, essa experiência positiva que você falou, essa experiência agradável, são as primeiras opções de todos os consumidores, independente de classe social. Independente de que seja uma experiência lá no Sesc, que seja uma experiência de compra na loja física ou internet. Então, a minha preocupação maior não é com preço. Até porque preço todo mundo pode ter. Qualquer pessoa pode fazer o mesmo preço seu de qualquer serviço ou produto. Agora, o bom atendimento, ninguém encanta. Porque até me atender bem também é obrigação. Você tem que encantar o seu cliente. No caso, o seu hóspede. Não, eu concordo com você. E o que a gente tem trabalhado é para que as pessoas tenham uma boa experiência no Sesc. Não é a quantidade, é a qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade. Então, Perfeito. por isso que a gente pede às pessoas, orienta, entrem em contato antes, faça a reserva, para não acontecer numa situação de você chegar lá e a gente já está lotado e não ter mais condições de receber ninguém, porque isso acontece principalmente nos dias de muito sol, né? Então, a gente vai recebendo as pessoas, chega uma hora que fala, já está ok, para ficar confortável, né? Sim, pra até todo porque mundo possa tem que ser programado a questão do restaurante, para, né, fazer uma comida, a quantidade, a qualidade, questão de para que tudo possa ser servido de forma correta, né? Ou seja, tem que ter uma logística, né? Não dá para ser sem planejamento. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de integração que vocês têm buscado também com outros equipamentos da cidade. A gente sabe que o Sesc por si só já é uma cidade, né? Ali dentro a pessoa não precisa sair às vezes para nada, mas eu sei que você, que é uma pessoa que muito envolvida com a questão do turismo e desse desenvolvimento do turismo, também é atrelada à questão da sustentabilidade, da questão ambiental, a gente tem essa possibilidade ali muito grande em São João da Barra para além do Sesc, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essas parcerias que vocês têm buscado e sobre o que vocês proporcionam para além dos muros do Sesc. Então, a gente, desde o início, né, teve essa preocupação para o além dos muros do Sesc, né? A gente entende que o Sesc tem um papel importante também de divulgar a região, né? Não só São João da Barra, mas todo esse noroeste fluminense, a importância do Sesc participar dessa divulgação. Então, a gente tem muitas atividades dentro do Sesc, né, entre muros, intenso, o dia inteiro, de 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, a gente tem programação, mas a gente tem
criado alguns roteiros para poder levar esses hóspedes, muitos que vêm de diversos outros lugares, né, para conhecer o nosso entorno, né, para conhecer esse lugar que a gente está, que é encantador, tem uma história incrível, né, São João da Barra. Então, hoje a gente está com 2 roteiros, né? A gente tem um roteiro que é o roteiro histórico, que a gente sai do Sesc, na Jardineira do Carioquinha, que é tão famosa na região, né? E a gente faz as praias, né? Todas as praias ali, Gruçaí, Chapéu do Sol, Atafona. Mas faz parando ou vai... Faz parando, para em Atafona, né? E aí os nossos guias falam um pouco sobre o que está acontecendo ali, que processo de fenômeno erosão, é esse, o processo de erosão, o que causa isso. E depois a gente parte para o centro de São João da Barra, e aí visita todo ali o centro histórico, né? Que é muito bonito, que não perde para muito bonito. Não perde para vários lugares, as pessoas eles não conseguem reconhecer. E São João da Barra fez um trabalho bom de recuperação de patrimônios históricos, né? A gente tem ali patrimônios que foram recuperados e que hoje se tornaram pontos de visitação, mas que muitas vezes as pessoas não olham, não veem com esse olhar. Então, e a gente tem esse olhar, a gente faz questão de levar os nossos hóspedes lá para que visitem ali o Centro Cultural, a cadeia, as igrejas, né? O Rio, né? O Paraíba do Sul, que é lindíssimo, né? Aquele encontro ali, o Delta. E aí a gente também vai na famosa fábrica da Tokino, né? Visitar e conhecer, e depois numa fábrica de doces, para que as pessoas tenham toda essa experiência, né? Do município. E a gente tem um outro passeio, né, que ele vai para a Reserva Caruara, né? Eles também são nossos parceiros, a gente tem feito vários projetos em conjunto e aí tem bastante coisa pela frente. Então, a gente vai na Jardineira também, sai e vai em direção, né, passa ao contrário, né, para a Lagoa de Iquipari, para lá na reserva, visita, né, o centro de visitantes da reserva, tem todo um conhecimento ali. No período de janeiro a gente participava das solturas de tartaruga, né? Eles têm a parceria com o Tamar e fazem a soltura das tartarugas, conhecem e aí conhecem um pouco assim o que é esse litoral que a gente está, né? Esse bioma, né? A Restinga, qual a importância da Restinga para essa região. E tudo isso a gente faz, é muito importante para a sensibilização do turista de onde que a gente está, né? Que litoral é esse. E eles curtem a praia também? Vão tomar banho de mar? Sim, vão tomar banho de mar também. A gente todo dia tem de manhã uma programação que é uma caminhada até a praia para o banho de mar. E quando vai a Iquipari também o banho lá na lagoa, que é encantadora, né? O kitesurf lá acontecendo, né? Todas as atividades. E muito em breve a gente vai ter um outro passeio que é de barco pelo Rio Paraíba do Sul, que esse é o nosso grande sonho, fazer que bacana. esse passeio. E em breve a gente vai estar... Vai fazer o que? Vai ligar, vai de São João da Barra para São Francisco? Vai de exatamente, vai de São João da Barra. Que é um passeio maravilhoso, já fiz. Passeio maravilhoso. São João da Barra, só atravessar não, vai pelo Rio ali, atravessa. Sim, só... vai atravessar, né? Ele vai... Não sobe o rio, tipo assim, não. Não, ele sai dali daquele cais, não sei se vai sair dali, mas geralmente sai do cais da frente da igreja ali mais ou menos, e ele pega ali, vai cortando entre aquelas partes do rio. Exatamente. E sai. Não é só uma travessia comum, né? Não, você vai passeando, vai passando pela parte de mangue. Né? Mangue, aí tem toda uma parte aí chega lá em Gargaú. de ambientação. Apreciando. Essa é a nossa expectativa para vale em breve muito poder fazer esse passeio. Quanto tempo leva esse passeio hoje? Qual passeio? Do Rio? Não, o de hoje o de que hoje a gente vai tanto para o centro, né, o passeio histórico, quanto para lá Iquipari, leva em torno de 2 a 3 horas. E eles são, e aí quem está hospedado tem acesso a isso gratuitamente ou eles pagam uma taxa? Não, eles têm uma taxa, isso é pago uma taxa, mas é um valor, mesmo quem quer, né? Mesmo para poder viabilizar o passeio. Né? Entendi, não, com certeza. Cláudia, a gente pode estudar um intervalo, né? E a gente volta falando mais dessa parte econômica, do que já se alcançou, da geração de emprego, e aí depois a gente parte para o nosso terceiro bloco. Não, tá ótimo. O Day Use também dá direito a essas opções de lazer. Você fazer o passeio tanto para o centro histórico quanto para o litoral. Também. Aí é outra taxa, como está tudo especificado lá, na hora você consegue, né? Observar bem lá.
Bom, são 7h49, estamos conversando com a Cristiane Caetano, gerente do SESC Gruçaí, nessa retomada do SESC, pelo menos nesses 100 primeiros dias, e também, evidentemente, que contemplando aí a economia, é mais aliás, a indústria do turismo, ela é incalculável, né? Você não consegue dimensionar muito precisamente até que ponto consegue atingir essa questão do turismo. Você tem uma série de serviços, vai do picolé, aliás, tradicional, picolé de Zanabá, que é vendido em Zanabá, estou falando do picolé, mas vai de tudo, até a hospedagem, a estadia, a experiência, conforme a Cristiane falou. A gente volta para continuar nesse papo, daqui a pouco, com a Cristiane, o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Você pode baixar o aplicativo agora, Laboratório Plínio Bacelar, e acompanhar toda a sua vida de exames laboratoriais, vacinas, tudo pelo aplicativo. Vacina Plínio Bacelar, uma clínica moderna